Se olharmos a fundo para as obras produzidas hoje em dia, é impossível não notar diversas referências a movimentos e eras passadas. Estes momentos históricos não só ditaram modas, mas também influenciaram a arquitetura, a forma como as civilizações se organizaram e, claro, a arte. E por que não falar sobre uma das mais icônicas, que continua a ter um enorme impacto na arte contemporânea? Oi, sou o Siley e hoje vamos conversar sobre arte. Já deixa o like, pois isso ajuda muito o canal e bora! Basta falar de vampiros, lobisomens, bandas de rock e até temas focados no fantástico e principalmente no terror sobrenatural e, com certeza, várias imagens surgem na sua mente. Não tenho certeza do que você visualizou, mas aposto que foi algo relacionado ao estilo gótico. O estilo gótico é marcante e, de forma geral, transmite uma arquitetura complexa e detalhista. Gigantes edifícios verticais pontudos, como estacas ornamentadas que brilham aos olhos e evocam uma seriedade impressionante. Ele remete a tempos antigos de grande nobreza, onde o estilo, em sua essência, também nos faz lembrar da guerra contra o desconhecido. Frequentemente, as questões eram levadas até as últimas consequências, muitas vezes sob a justificativa de uma justiça bastante rígida. Esse estilo, que hoje remete a lugares mágicos e de proporções gigantescas, tem uma ligação forte com períodos históricos, como a caça às bruxas e o surgimento de mitos e lendas que envolviam o sobrenatural. Ele faz parte de uma época onde igrejas, com suas características góticas, eram cenários de histórias de fantasmas e horríveis punições, bem como figuras de poder como a nobreza e até instituições de cura, onde a medicina era ainda primitiva e muitos dos tratamentos eram experimentais. A arte gótica hoje reflete essa estética de um modo sombrio, dramático e místico. Nos dias de hoje, a gente tenta lembrar daquela história no passado, procurando talvez alguma solução para aqueles mistérios que ocorriam naquela época. O que era a realidade da época, até violenta, foi se transformando na arte contemporânea e situações figurativas, através de elementos cultivados no sobrenatural. Mas, ao contrário do que se imagina, o gótico não era preto no branco, como os movimentos de hoje em dia fazem parecer. Ela se trata de grandes catedrais, onde uma de suas principais características era a presença de uma luz forte, espaços amplos e lugares que pareciam almejar tocar o céu de tão altos. Além também de seus 3 famosos portais característicos, seus longos vitrais, seus arcos ogivais e também as suas grotescas gárgulas que se encontram presentes em muitas histórias, deixaram uma marca que até hoje as histórias que fazemos gostam de imaginar tudo aquilo de escondido que aconteceu nesses períodos. O destaque foram realmente suas belas peças arquitetônicas. Se hoje conhecemos gótico como algo de pura excelência, no seu surgimento não foi bem assim. Digamos que era um termo até pejorativo. Mas o que importa é que muitas dessas obras elas estão de pé, tamanho conhecimento que se tinha em engenharia e arquitetura na época, e que, apesar de terem esse grau de névoa histórica por trás, trazia em si uma iluminação e uma leveza por dentro de seus amplos edifícios, sendo imensas igrejas com detalhismos dos mais complexos. Afinal, esse era o único núcleo que detinha o poder na época para encomendar a construção desses monumentos que demoravam anos para serem terminados. Embora o gótico tenha sido inicialmente associado à Idade Média, ele passou a ser reinterpretado na Era Vitoriana, onde se tornou muito mais voltado para o romantismo e a exploração do mistério. Crepúsculo não foi o primeiro a retratar um romance entre figuras assombradas. O próprio Drácula de Bram Stoker trabalhavam a seu modo esse romance e representavam bem essa transição, onde o gótico se torna a leitura de uma fusão de fascínio pelo oculto e o romance estético. E foi mais ou menos nessa era que nasceu o que chamamos de neogótico, representações que procuravam trazer esse estilo
de volta, só que com algumas modificações da época, onde se foi possível se ver até mesmo outros edifícios como hospitais com um estilo similar, que geralmente ficavam contidos em sua ornamentação. Podemos dizer que a era vitoriana quase que deu uma roupa e uma certa ambientação do que conhecemos hoje como o estilo gótico. No entanto, o gótico não é único. Existem outras vertentes que surgiram na mesma época e até antes, como o bizantino, que eram focados em grandes abóbadas, e o românico, que é mais robusto e contém menos luz. Aliás, tem uma grande chance desses prédios que você chama de góticos hoje em dia não serem realmente góticos. De certa forma, o gótico se tornou tudo aquilo que é pontudo e tem uma ligação com a história de tempos atrás na linguagem popular. O estilo gótico, com suas linhas finas, traços detalhados e uso expressivo de luz e sombra, é perfeito para mídias como mangás. O contraste entre preto e branco, tão presente nesse tipo de arte, serve para transmitir emoções intensas e simbólicas. Esse contraste é, muitas vezes, um reflexo entre mundos opostos. O sagrado versus o profano, o bem contra o mal, a vida contra a morte. Esse estilo de desenho é encontrado em muitas obras de arte contemporânea. Animes como Hellsing, Tsukihime, Berserk, Blood Sea utilizam elementos góticos, especialmente no tratamento de temas de ficção sombria, principalmente aqueles ligados à religião, igreja, padres e essas características. Jogos como Bloodstained, Castlevania, Bloodborne também são exemplos de como a estética gótica permanece viva na cultura atual, trazendo à tona o mistério e a intensidade emocional que se tornou característica marcante nesse estilo. Com o tempo, a monotonia, o preto e branco, o obscuro se tornou qualidade e característica própria do estilo gótico que temos. E foi reforçado por artistas como Lovecraft, que criaram ficções góticas que continham toda uma ambientação com elementos característicos da época e ajudaram a criar esse clima que hoje utilizamos nas mais diversas criações e que de certa forma o trouxe para um lado mais próximo de uma ficção fantástica obscura, eu diria. Mas lembrando, o que é produzido são obras com elementos arquitetônicos góticos, ou obras que remetem a algum certo tempo na Idade Média, e que trazem para si todo esse elemento ambiental. O que é gótico realmente ficou nas catedrais e na política desenvolvidas na Idade Média. Mas é um estilo de arte que fica presente aí em nossos corações até hoje, através dessas imensas catedrais, e vão ganhando aí significados atrás de significados enquanto o tempo vai passando. E através das abordagens dos variados artistas que também amam esse tema e vão colocando um pouco ali de sua arte para tentar representar esse magnífico período. Se você é fã de terror, é impossível não se apaixonar por esse estilo. Apesar de hoje ele ser usado em uma gama de contexto, sua atmosfera única, carregada de simbolismo e mistério, ainda é uma das mais marcantes no campo da arte e da cultura. E sua ligação com o que chamamos de Idade das Trevas forma o cenário perfeito para a criação de histórias como um plano de fundo enigmático e espiritual. Bem, Hunters, eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo. Agora, se ficou até aqui, me ajude com um like, não custa nada para você e você não sabe o tanto que ajuda aqui. Se inscreva também porque vão ser muitos vídeos mais falando de arte e tenho certeza que você vai curtir. Não se esqueça de conferir o vídeo anterior onde falo sobre um artista que utiliza muitos desses elementos góticos em seus desenhos. Até o próximo vídeo, Hunter. Um abraço.